Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, que na verdade é o mesmo da semana passada, mas a gente gravou em duas partes para vocês pensarem que são dois. Mas eu tô até com uma roupa, vocês já vão perceber. Mas não importa, porque a gente tem muito assunto para falar. Estou aqui novamente, que é uma vez só, na verdade, a mesma, não é de novo, é a mesma, com minhas queridas amigas nutricionistas, doutora Graziela Ravassi, doutora Ilana Marques, doutoras, pesquisadoras, nutricionistas maravilhosas que vão dar mais um show de conteúdo, né, meninas? Prontas. Bem-vindas de novo. Obrigada. É uma alegria estar aqui, Dani. É muito bom. Quem não assistiu o podcast de semana passada, já assiste. Assiste. Já Porque assiste. só vai entender vai esse entender. se pegar o da semana Várias passada. mensagens subliminares aqui que tem que ter assistido o anterior. É, e nós não vamos dar spoiler. Vai lá e aprende para voltar aqui para continuar a informação. Exatamente. Bom, gente, para quem, enfim, não assistiu o programa da semana passada, volta lá, mas já adianto que Grazi e Ilana trabalham com câncer e com microbiota intestinal, né? A junção das duas coisas, sabem tudo, então a gente vai massacrar de perguntas sobre esse assunto, continuando da semana passada, tá? Meninas, eu não sou aquela pessoa que mergulha em nutrição e oncologia, né? Minha área é neuro, por isso que eu sou a que mais aprende quando eu venho pro podcast. E aí, fazendo uma pergunta básica, primária, que inclusive meus pacientes perguntam, né? A célula tumoral, né, a célula de um câncer, ela tem ali os nutrientes que ela gosta mais para crescer, proliferar e tornar aquele câncer mais forte, mais agressivo, mais invasivo, Sim. né? Então, se a gente pudesse criar, assim, fazer uma regrinha. As células cancerígenas gostam de tal nutriente para proliferar e não usam tal nutriente para proliferar. A gente pode fazer essa regra geral ou depende do tipo de célula, depende do tipo de câncer daquela pessoa? Na verdade, é muito difícil ter uma regra básica com relação a isso. Mas o metabolismo de uma célula tumoral, ele depende muito mais do indivíduo do que propriamente dito o tipo de tumor. Porque uma célula tumoral, que é, na verdade, a nossa, ela é uma célula nossa que teve um erro genético e que, como resultado desse erro genético, ela cresceu demais e ela tem mecanismos de sobrevivência que são muito bem... eles são muito bem feitinhos, eles são muito bem cuidados. Então, o objetivo final de uma célula tumoral é crescer, proliferar, invadir tecido e sair e alcançar novos territórios. Esse é o objetivo de uma célula tumoral. E ela só consegue isso se ela tiver um ambiente, que é o nosso ambiente, o nosso corpo, favorável para isso. Então, ela cresce e se desenvolve dependendo do que a gente oferece para essa célula. Então, o olhar é um pouquinho diferente. Então, vamos supor, né, um exemplo básico. Se eu tenho um paciente que foi diagnosticado com câncer e ele tem uma resistência à insulina ou ele tem um diabetes, você não tem a dúvida que essa célula tumoral se beneficia disso e ela vai se organizar metabolicamente para depender mais da glicose para sobreviver, ao invés de um outro nutriente que falta para esse paciente. É a adaptação dela. É a adaptação. Então, a célula tumoral ela é extremamente plástica. Ela usa o que você tiver de maior disponibilidade. E ela se beneficia muito dos nossos desequilíbrios metabólicos. Outro exemplo muito simples. Se eu tenho um paciente com câncer e o problema dele não é diabetes, ele consegue regular a glicemia bonitinho, mas ele é sedentário. Ele está com 79 anos, tem uma proteólise, uma perda de massa muscular acentuada, fica mais deitado. Então, o que mais ele tem circulante são aminoácidos, proteínas, né? Então, essa célula tumoral, você pode ter certeza que ela vai se readaptar e ela vai usar muito mais esses aminoácidos para sobreviver do que se beneficiar de uma glicose que é controlada, entende? Uhum. Então, é nesse caminho que a célula tumoral ela vai se organizando. Por isso que uma das grandes estratégias para controlar crescimento tumoral é o estilo de vida saudável. Porque o que eles têm em comum, uma alimentação saudável, o sono, né, manejo do estresse, o que eles têm em comum?
O equilíbrio. O equilíbrio, você consegue direcionar melhor os nutrientes para o seu corpo, que não só para situações clínicas que são desagradáveis, como é uma célula tumoral, entende? Uhum. O mesmo também vale, talvez, para uma pessoa que tem triglicerídeos séricos Exato. elevados, tem um alto consumo de gordura, É. porque ela ouviu que o carboidrato é o que alimenta uma célula tumoral, porque tem isso, né? Tem, exato. Ou mesmo, açúcar. agora, É. extrapolando aqui, já viajando a Ô, maionese. Dani, só falando uma coisa, tanto é que tem uma das linhas mais fortes atuais na oncologia médica é o reposicionamento de drogas na oncologia, que são drogas metabólicas. Então, é o antihipertensivo, é o hipoglicemiante, todos eles com ações importantes no controle do desenvolvimento do câncer. Aham, do metabolismo É do do metabolismo. hospedeiro mesmo, né? É. Então, assim como falei, viajando na maionese, um paciente que fica muito tempo em jejum. Vamos dizer, ou que ele consuma uma quantidade de gordura um pouco mais alta, consuma pouco carboidrato e fique muito tempo em jejum e faça uma alta cetogênese, Sim. por exemplo. Sim. A célula tumoral também pode se adaptar a corpos Pode. cetônicos? Muito, muito, muito. Da mesma maneira que a gente usa o jejum, às vezes, para criar uma certa resiliência nas nossas células, ela ficar mais adaptada ao estresse, a célula tumoral ela se beneficia disso também. Né? Uhum. E tem até um mecanismo interessante que ela faz. Então, por exemplo, quando a disponibilidade de gordura, principalmente gordura do tipo ômega 6, o óleo de soja, o óleo de milho, né? Uhum. Quando a gente disponibiliza muito esse tipo de gordura, é uma estratégia que a célula tumoral pode usar, então ela pode consumir mais quando ela está frente a um estímulo de estresse, quimioterapia, radioterapia. Então, o que esse tipo de estresse faz na célula tumoral? Uma rádio, uma químio. Imagina, ela chega na célula tumoral e a intenção de uma químio, de uma rádio, é destruir. Eu vou estourar essa célula. Então, ela causa lesões, principalmente no muro protetor de uma célula tumoral. Né? Então, imagina uma célula tumoral, uma bolinha, e eu chego com uma quimio e uma rádio e tento causar lesão na membrana dessa célula. Algumas morrem, algumas não morrem porque elas recebem menos droga, dependendo de onde elas estiverem dentro da massa tumoral. Aquelas que não morrem, elas usam o ômega 6 e seus derivados para produzir várias substâncias de repopulação tumoral. É como se ela usasse o ômega 6 como uma molécula sinalizadora também, uma matéria-prima para produzir substâncias que saia avisando as células vizinhas. Ó, gente, nós estamos sendo atacados, faz favor de proliferar aí, repopula. E no sistema imune, essa mesma informação chega como uma calmaria. Ó, não me ataca não, eu tô aqui na boa, entendeu? Desenvolve aí uma tolerância imunológica e me deixa crescer. Então, uma das hipóteses de resistência ao tratamento é essa. Então, se o paciente, por isso que dieta, ela não é igual para todo mundo, ela precisa ter a base saudável, mas você não pode definir estratégias nutricionais com o objetivo de tirar de um desequilíbrio e colocar em outro desequilíbrio, porque a gente pode piorar a situação aí. Sim. Então, célula tumoral usa todos os nutrientes, depende do que aquilo for vantajoso para ela. Gra, perfeito você falar isso, porque embora a gente fale muito do tema, mas um dos pontos que o pessoal mais pergunta é se o câncer se alimenta do açúcar. Isso. Muita gente fala isso e existem várias afirmações com relação ao PET scan. Acho que você já viu sobre isso, que a captação está na glicose, isso já fortaleceria a evidência de que o tumor se alimenta do açúcar. E a frase da Grazi foi perfeita. O tumor ele vai se alimentar, se nutrir do que está disponível. O que nós precisamos fazer é mudar a rota metabólica do nosso paciente. Exato. Então, fazer estratégia de retirada de açúcar de um paciente, que muitas vezes já vem com essa estratégia para a gente no consultório, é extremamente prejudicial. E aí eu não estou falando do açúcar lá refinado, gente. Esse sim a gente vai precisar retirar, não é ultraprocessado, mas retirar fontes de carboidratos importantes desse nosso paciente, muitas vezes é extremamente prejudicial. O tumor ele vai se nutrir do que ele tiver disponível. Isso é fato. E um ponto também bem importante para a gente conversar é: os pacientes são diferentes e os tumores são diferentes. Nós temos mais de 100 tipos de tumores.
alguns são hipercatabólicos, outros são normo, outros são hipo. Então, nós temos paciente que chega com um IMC de 40, um IMC de 15, uma massa muscular excelente e uma massa muscular muito deficitária. E aí, para cada paciente, a estratégia é única. É claro que nós temos diretrizes que vão nortear as condutas, mas a gente vai precisar fazer estratégias pensando em quem é o meu paciente, quantidade de muscularidade que ele tem, capacidade funcional, se faz ou se não faz atividade física, porque isso muda a rota, não apenas de consumo de açúcar, mas também, isso é um tema muito polêmico, a Grazi pode falar de glutamina, isso muda a rota de utilização de glutamina pelo nosso paciente. Então, você não pode colocar o teu paciente com tumor diferente, com composição corporal diferente, na mesma estratégia do outro paciente que tem idade, estadiamento, que é totalmente, né, diferente. Eu acho que cada indivíduo é único quando a gente pensa e na cada oncologia. indivíduo tem um desequilíbrio que pode ajudar no desenvolvimento da doença. Acho que essa é a maior... Uma doença base, né, amiga? Comorbidade. Como a Dani falou, né, dos triglicérides, né, tem paciente que tem paciente que tem célula tumoral que tem superexpressão de receptores para GABA, por exemplo. Isso, e esses pacientes, não é que eles tenham a produção legal de GABA, não. Muitos deles têm uma produção alterada de GABA, o que causa, o que é um dos fatores de alterações também, né? Já tem outros sintomas dessa alteração na neurotransmissão. Exatamente. Então, quer dizer, é um desequilíbrio do sistema nervoso central e que a célula tumoral, conforme ela vai evoluindo, ela vai se adequando a esse desequilíbrio. Então, para ela, para mim é bom eu superexpressar GABA. Por quê? Porque uma via de proliferação pode vir dele. Então, ela se adapta, uma vez que ela tenha conseguido se instalar, proliferar naquele ambiente, é porque aquele ambiente foi bom para ela. Foi bom para ela, um solo fértil. Então, tem que mudar. Tem que mudar. Então, se mudar. Você vem com consumo baixíssimo de carboidrato, um consumo de proteína alto, você precisa inverter. Tem que inverter, exatamente. É isso. Porque a gente vê, às vezes, que... Bom, na verdade, eu nunca vi os pacientes chegando com esse raciocínio. Eles não são orientados dessa forma. Não. Né? Eles, na verdade... Muitas vezes mantém, não, mas eu estou achando estranho porque eu tive câncer, mas eu já não comia carboidrato. Exato. Eu só agora estou evitando tomar whey, aí eu estou trocando pela proteína vegetal, eu estou continuando a fazer o mesmo jejum, ou eu estou, né? Então ela permanece naquele ambiente que foi o que permitiu. Extremamente confortável. Que permitiu o crescimento. Uma hora que o tumor, a célula... Nossa, mas quando eu nasci, eu não estava assim. Estava bom para mim o terreno. Exatamente. Então você tem que mudar a estratégia. Tem que mudar a rota. Tem que mudar completamente a rota. É essa que é a ideia, eu acho, que do câncer. Sim. Porque aí, quando vem os tratamentos, então, assim, quando você tem um solo propício que favorece o desenvolvimento do câncer, a gente pode até chamar desse solo propício como um fator de estresse. Tá? Então, algumas células, elas entram numa característica, tem um ponto importante aí do desenvolvimento do câncer que a gente chama de senescência celular. Então, na senescência celular, nada mais é quando uma célula ela sofre um estresse, ela tem que desenvolver uma resposta contra e ela começa a sofrer danos por isso. E dentre eles, uma alteração genética que leva ao câncer. Mas tudo isso tem um ambiente favorável para que essa célula cresça. Muito bem. Quando a gente entra com medicamento, o alvo do medicamento é parar crescimento, que é o resultado da alteração genética e do ambiente favorável para esse crescimento. Então, o medicamento, ele não vai lá na causa, ele não vai mudar o terreno biológico. E o medicamento, ao mesmo tempo que ele tem essa função de tentar parar o crescimento, ele causa senescência, o mesmo fenótipo que levou ao câncer nas células saudáveis. Tem gente que vai me matar por falar isso, mas é verdade. Tem um artigo, só em 2024 já tem uns 3 artigos na Cell, na Science, de senescência celular e quimioterapia, por exemplo. Então, o medicamento, ele vai e causa senescência nas células saudáveis também. Então, se a gente não corrige o terreno biológico que levou à doença, você faz um tratamento quimioterápico e daqui 5 anos, realmente, de fato, você tem uma recidiva. É no mesmo lugar? Não, pode não ser. É o vestígio do tratamento anterior que criou uma lacuna. Exato. Porque daí você vem com o mesmo solo fértil para desenvolver a doença e vai receber um
mega estresse. Que pode ser a químio, pode ser a rádio, pode ser imuno também, porque ela aumenta muito o sistema imunológico, né? A combinação deles, porque não vem sozinho, né? Nunca é monoterapia, vem o combo. Né? E tudo e aí uma combinação de fatores. Tudo isso também altera a microbiota, você perde potencial protetor, pronto. O que eu tinha uma clínica que eu trabalhava que o que eu mais atendia eram pessoas no 3º câncer. Nossa, ele conseguiu encontrar um ambiente favorável. Então a gente precisa cuidar desse caminho, né? Cuidar desse caminho é basicamente sanar desequilíbrios metabólicos. Por isso que a gente foge das dietas muito restritivas, né? Então isso nunca é uma boa. Ou muito rotuladas. Muito rotulado. Né? Porque há quem diga, aí também vão começar a polêmica também. Continuar a polêmica, né? né? A história, se você teve ou tem câncer, enfim, você não pode utilizar. A Ilana mesmo jogou a pedra. Glutamina, ou mesmo BCA, leucina, que estimula mTOR. Né? Existe, ou não posso tomar suplemento proteico, porque estimula a proliferação, sei lá, síntese proteica. Tem alguns mecanismos específicos, algum nutriente específico que seja, assim, algo mais perigoso, ou funciona essa mesma história de ambiente? É a mesma história, é a mesma premissa. Tem momentos, dependendo, como a Ilana comentou, dependendo do tipo de tumor, do tipo de tratamento, do tipo de efeito colateral, você pode priorizar um alimento ou outro, um nutriente ou outro, um suplemento ou outro. Então, a gente, dentro de uma estrutura alimentar, né, o que mais a gente tenta fazer é equilibrar a alimentação desse indivíduo, contendo carboidratos, proteínas, gorduras, das melhores fontes possíveis, mais proteína de origem vegetal do que animal, carboidratos com índice glicêmico, né, controlado, rico em fibra, aquela história básica que a gente sabe. Bom, depois daí, durante os tratamentos, a gente tem diferentes medicamentos, diferentes tumores, e eles vão ter resultados, os efeitos colaterais, em pontos diferentes. Tem tratamento que pega mais a saúde mental. Tem tratamento que pega muito mais intestino. E aí os seus derivados, né? Você pode ter derivados desse prejuízo intestinal. E aí valem não só alimentos específicos e suplementação. Então, vão ter momentos que a glutamina vai ser super importante. Então, a gente sabe que a gente produz glutamina, né? E tem alguns tumores que consomem também glutamina, como todas as nossas células. Sim. Todas, né? Então, o que eu acho que é a chave para a gente entender o câncer tudo bem, se eu tenho células tumorais que se alimentam dos mesmos nutrientes que as minhas células saudáveis, como é que eu vou direcionar menos nutrientes para essas células tumorais? E aí entra o estilo de vida. Mudando a rota. Então, vamos mudar a rota metabólica. Primeira coisa, se essa célula depender de aminoácido, glutamina, leucina, como é que eu faço para reduzir o fornecimento de aminoácidos para essa célula tumoral? Vai fazer exercício. Física. Perfeito. Deixa o músculo dizer, Deixa eu tô aqui, eu preciso mais. Manda para mim, né? Olha, a área muscular que a gente tem é muito maior, né? Do ponto de vista físico. Eu tenho braço, tenho perna, abdômen. Não, vai se movimentar. Vai estudar para o cérebro captar mais glicose. Exato. Vai ler Vai muito ler. livro, biofísica. Isso. O meu pai fez uma época de 5-fluoracil, que pega muito. 5-fluoracil, a platina, pega muito saúde mental. O que a gente fez? Ômega 3, né? Toda aquela via do carbono 1, né? As vitaminas, tudo isso, toda essa parte de saúde cerebral, todas na forma de suplemento. Porque é onde mais vai causar lesão e é onde mais vai aumentar a necessidade metabólica. Então, é uma forma de competição com a célula tumoral. Então, eu não posso deixar faltar. Senão, ele não vai saber onde ele está, né? Então, nesses momentos, vale muito a pena a suplementação e alimentos mais direcionados, entendeu? Gra, você falou um ponto bem importante no momento que nós estamos na nutrição oncológica. Quando nós começamos a atuar na nutrição oncológica, no paciente oncológico,
a nutrição ela estava muito voltada a manejar toxicidades, ou o que fazer perante as toxicidades. Então, o papel do nutricionista era muito restritual. O paciente iniciou um protocolo, 5-FU mais leuco, vai ter muita diarreia, náuseas, vômitos, e aí o que é que o nutricionista vai fazer perante os efeitos colaterais? Então, a ideia é que a gente ficava sempre enxugando gelo. Enxugando gelo, Então, exatamente. a nossa Só ideia chazinho, só era gengibre. tratar, então gengibre para melhorar a toxicidade, melhorar essa mucosite. Não desmerecendo, são estratégias excelentes, Lógico. mas a gente entendeu que a nutrição ela pode ir além Pode. de manejar toxicidades. Você pode que eu- prevenir. Você pode prevenir. Durante o tratamento, você pode manter massa muscular, como a gente já conversou, modificar rotas metabólicas. Você pode reduzir a toxicidade do próximo ciclo. Então, você não tem que ficar esperando o paciente ter toxicidade para exato. você agir. Mas você pode evitar a toxicidade do outro ciclo, melhorar a capacidade funcional e você pode agir com o paciente de doença tratada, que é o sobrevivente. A Grazi falou um ponto importante, que a gente tem muito paciente hoje de recidiva ou de tumoração em outro sítio. E esse paciente, muitas vezes, ele termina o tratamento quimioterápico, imuno, e já nunca mais quer ver o nutri, o médico. Não é bem assim. A gente tem hoje resultados fantásticos quando a gente acompanha esse paciente naqueles primeiros 5, 10 anos pós-tratamento, para a gente evitar que tenham outros focos de novos cânceres. Então, a gente rompe aquele papel de que nutricionista só manejava a toxicidade. Um controle bem fraco ainda. Não, o exemplo pior que eu tenho da minha faculdade. Nada vai superar o que eu vou dizer agora. Isso é muito angustiante pra gente, porque a imagem do oncológico é que aquele paciente debilitado e o nutricionista lá entrando pra Isso. dar o chazinho. Vê ele né? correndo, malhando, você fala como que ele tá com a energia pra isso, né? Então tem aquela coisa da convalescência, né, associada. É igual um paciente com Alzheimer. Primeira aula de Alzheimer é quando eu entrei em dietoterapia, vamos aprender o Alzheimer. Explicou lá por cima o que era Alzheimer. Nem entendemos direito o que era, porque não precisa. Pra que você vai entender o que acontece no cérebro? Coisa. Vamos direto aqui para o que vocês vão fazer. Objetivo do tratamento nutricional para o Alzheimer: manter o estado nutricional. Ou seja, não importa o que eu vou fazer, ele só não pode perder peso, ficar caquético, ficar com... E eu perguntar pra professora, mas professora, eu já metida nas neuras, né? Mas e a beta-amiloide, e a tal, e a mitocôndria, estresse oxidativo, e a acetilcolina, e a perfusão sanguínea pro cérebro? Não pode desnutrir o paciente. Era a conversa. Ligava o radinho assim, né? E eu tenho uma história que até hoje é um ranço eterno. Eu tinha 8 anos de idade. Pra você ver como eu sempre... Né? Sério. 8 anos, gincana. Na segunda série primária, gincana. As meninas contra os meninos. Bem assim, homofóbico. Meninas contra os meninos. Era assim. Já separaram, já. Hoje não pode mais. E a professora fazia a pergunta, nós ia na frente e apertava um negócio. E aí ela perguntou, qual é o órgão mais importante do cérebro? Do cérebro não, do corpo. Do corpo. Qual é o mais importante do corpo? Eu corri, cérebro, é óbvio. Coração. E aí ela, errado. Aí veio o Alex, meu amigo até hoje, lá de Turvo, Santa Catarina. O Alex é um nerd. Foi lá, coração. O Alex acertou. Eu, como? Como que é o coração? Se o cérebro não tá lá, não tem coração, não tem rim, tem nada funciona. Como que é o coração? O coração bombeia o sangue. Ele tem na autonomia, nada interfere nele, né? Não, eu falei, nossa, indignado. Então tem uns ranços de neuro que me permeiam a vida. E esse eu lembrei agora de 2. E virou, então, uma questão de honra para você. Virou pela minha própria história de vida e por conta dessas BO que aconteceram na minha vida universitária e escolar, que eu não me conformo. E eu acho lindo que o cérebro vem ganhando cada vez mais ênfase, mais ferramenta, mais recursos para a gente tratar. E aí eu vou chegar para a professora e falar, eu vou para a turma falar, enquanto a professora Lourdete está aqui me assistindo, eu vou chegar para fazer a pergunta lá na frente. Eu vou lá bater, responder certo, agora você vai dizer, ganhou a medalha, engana. Porque não é possível, né? Antes tarde do que nunca, chega com a perdoa medalha. fácil. Dani não guarda sentimento. Capricorniano, tu já viu o Capricorniano perdoar ranço? Não. Capricorniano é diferente de ácido graxo ômega 3 na membrana celular. Porque o ácido graxo ômega 3 na membrana, quando é oxidado, ele consegue ser reduzido. Conserta. A minha rancificação, diferentemente da rancificação de um ácido graxo na membrana,
Não existe. Não tem coenzima Q10 e uma vitamina E que Que resolva esse Eu nunca desransifico. E o meu marido sabe. Eu de, nossa, peguei ranço de tal pessoa. Ele fala, ixi, Maria. Já era. Já era. Eu vou falar, vou gostar, não. Nunca mais eu vou gostar dela. Então é isso, gente. Mas agora eu vou... Deve ter um ascendente escorpião aí, certeza. Ai, gente, será? Eu não entendo disso. Eu nem eu, só entendo sei que eu esses sou mapas. ranço. Eu acho que deve ter. Mas eu fiz Mas bem. são conceitos que vão passando, né, Dani? Que ficam enraizados. Então, É. quando a gente vai ter aula, vai na graduação, não sei se mudou alguma coisa, mas parece que as mesmas doenças têm os mesmos conceitos. Então, a gente ainda escuta isso no paciente oncológico. Não pode perder peso. Tá, mas a nossa paciente com câncer de mama que chega obesa, com baixa Exato. muscularidade, não pode perder E peso? tem uma gordura de mais de 40% de gordura. Tá lá, você vai ver a bioimpedância, é o risquinho, acabou o papel. Não pode perder peso durante o peso, tratamento? Sendo que a obesidade aumenta a Deve, toxicidade, né? recidiva, Contanto que mantenha a massa muscular. E a gente tem casos de pacientes com mama, acho que a Grazi atende bem mais mama que eu, que a paciente perde peso, mantém muscularidade e melhora a resposta ao tratamento, reduz fadiga. Não, Então, até as toxicidades que a gente já manejava não são mais as mesmas. Hoje a gente tem a imunoterapia sendo proposta terapêutica para muitos casos que a gente fazia terapia como quimioterapia, radioterapia, isolada ou combinada há 5, 10 anos. E a toxicidade da imuno é totalmente diferente. Eu tenho que preparar esse meu paciente de forma diferente. Então, uma frase que a gente escutou no congresso, a Grazi, que a gente acha fantástica e leva para a vida, os guidelines, as diretrizes são para a gente errar menos. Mas a gente não dá para se ater, né? não dá para você se prender só em guideline para cuidar de paciente oncológico. E se você Acho olhar que lá, pra não pode nada, pra nada. Até porque um outro ranço que eu tenho por exemplo, né, vamos aqui Alzheimer. Aham. Vamos estudar coenzima Q10 e os efeitos dela no sintoma de Alzheimer. O que os estudos querem? Querem um resultado linear. Exato. Sim. Eles querem pegar aquela coenzima Q10 naquela isso mesmo. dose Exato. e administrar para 80 pacientes. E eles querem perceber que tem ali um 80% de resposta similar em todos os pacientes. Não vai ter. Não vai ter. Porque num paciente o mecanismo mitocondrial está mais acentuado, no outro já é outra questão, o outro é a microbiota intestinal, o outro é neuroinflamação, Exato. ativação São muitas de membrana. variáveis para você controlar. Isso. E não dá para controlar. Não, então a gente tem que ter um Num leque. estudo assim, não. Não dá. Não dá. Um Impossível. leque de possibilidades e a gente tem que entender para aquele paciente qual que vai se aplicar. Exato. Essa é o tratamento de nutrição personalizado. A gente não faz nutrição de massa. Né? Então, quando fala, óleo essencial de tal coisa não serve para nada. Por quê? Porque usaram e só 20% dos pacientes teve resposta. Então serve para os 20%. Exato. Tá dando certo? Ok, não vamos querer padronizar as respostas. Porque, às vezes, isso é o que a indústria farmacêutica quer com efeito de medicamento. Exato. Mas o suplemento não é. Qual é o risco que você corre ao administrar um ômega 3, um probiótico específico e uma coenzima Q10, um antioxidante para um paciente com Alzheimer? Óbvio que você não vai reverter a doença, mas porque não reverteu, agora quer dizer que não funcionou? Exato, mas tem outras variáveis que permeiam a doença. Então, como é que está a qualidade de vida dele, o efeito dessa Isso. estratégia dentro de alguns parâmetros que podem facilitar a progressão ou retardar. Isso, porque progressão tem que olhar da para a doença. pessoa. Lógico. Não é porque não ajudou a reduzir os sintomas de alteração de memória que não serviu para a pessoa dele. O simples fato do paciente que chega pra gente e fala que tá conseguindo escovar o dente sem cansado, ou vestir a calça Autonomia. sozinho, autonomia, melhora da capacidade Mas o funcional. câncer não diminuiu de tamanho, então não resolveu nada a sua estratégia. Então, melhorar a qualidade de vida Isso eu tenho ranço também. Isso eu tenho muito ranço. Olha, eu tenho uma historinha rapidinho do meu pai, que eu falei, pai, hoje eu tava com ele, lá na químio, e aí eu fui chamar o Uber para ele pegando as coisinhas dele, depois de 5 horas de químio, pegando as coisinhas dele, falei, pai, agora vamos que o Uber já tá chegando. Mala, bolsinha, garrafinha d'água, levantou, 82 aninhos. Levantou, eu falei, senta de novo que eu vou filmar. Isso é autonomia. Sim. Senta, levanta, pega as coisinhas, vai andando sozinho. Tá magrinho, mas vai andando, mas tem músculo. Tá treinando. Tá Ele tá treinando. treinando. Tá treinando. Então, assim, isso é qualidade de vida para ele aguentar
todo o tratamento. Já estamos 3 anos nessa, variando de químio, imuno, químio, troca tratamento, né? Então, isso é importante para que o corpo dele, o metabolismo dele, a cabeça dele esteja em ordem para aguentar o tratamento, né? E ele ainda tinha falado para mim, eu estava contando para a Ilana. Ele falou assim, poxa, a gente vai usar Taxol, é um químio que cai cabelo, né? Que é um dos que mais cai. Aí ele falou assim para mim, ai filha, mas poxa, eu não queria. Aguentei até aqui sem cair cabelo, agora vai cair. E aí as pessoas elas vão olhar para mim e vão... É um estigma, né? Você ficar o A careca. Grazi falou, calma. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, tudo que a gente pode para minimizar isso. Vamos tentar minimizar? E ele topa tudo. Ele fala que eu tenho que fazer, que eu faço. Então, tá bom. Foi uma estratégia, alimentação, suplementação, tudo para saúde de pele, unha e cabelo. Bom, mostrei a foto para ele. Barba, não caiu. Nascendo barba. Barba, mais barba. Ele falou que até que melhorou os furadinhos da bochecha de magrinho. Sim. Barba, sobrancelha, tá nascendo uns fiozinhos preto. Usei você falou que pode falar marca, né? Pode. Usei o Teracem da Sim, da Vanderly. da Vanderly, maravilhosa. Inclusive, eu também, não sou boba nem nada, né? Vamos lá, 1 grama de Teracem. Dentro de uma estratégia, assim, mas o grande carro-chefe foi o Teracem. E a gente conseguiu prevenir a queda do cabelo. Ele está feliz da vida. Tudo bem, vou lá, faço minha químio, mas estou com barba, cabelo. Olha aí, ó, o bem-estar. O bem-estar dele, Isso, né? com certeza. Então, eu acho que isso é fundamental para o prognóstico. Sim. Com certeza. E a medicina evoluiu muito rápido no tratamento e a nutrição precisa acompanhar isso. Um exemplo que a gente tem é alguns tipos de câncer. Então, câncer de pulmão, a gente tinha um prognóstico bem reservado. Então, eu sempre falo, meu avô faleceu de câncer de pulmão em 96. Entre o diagnóstico e o óbito foram 6 meses. Ele tinha uma proposta terapêutica, uma linha de tratamento na época. Se ele descobrisse o mesmo câncer de pulmão hoje, ele teria pelo menos 3 propostas de tratamento. E a sobrevida para esse mesmo tipo de câncer é de 5 anos. Então, se a gente tinha um paciente que tinha uma sobrevida, claro, cada paciente é único, mas considerando a média de 6 meses e vai para 5 anos, a gente tem muita coisa para fazer com esse paciente durante 5 anos. E a perspectiva desses fármacos mais avançados e das combinações de novos fármacos, como a Grazi falou, é a gente ter paciente vivendo muito tempo, felizmente. E a nutrição não pode ficar para trás e fazer sempre a mesma estratégia lá da toxicidade. Né? Não, a gente precisa monitorar esse paciente a longo prazo, porque esse paciente vai viver muito e a gente quer que ele viva muito. Então, eu lembro que você falou isso, amiga, que seu pai, ele chegou a ter, ele estava em paliação, ou sem proposta, alguma coisa assim, e ele estava sem proposta. Tá com resposta excelente, tá resposta super bem. No Instagram da Grazi, ele faz atividade física, a Grazi filma os treinos dele com o personal. Tá lá, tá treinando mais do que nós. Tá treinando mais. Imagina, a gente compete no dinamômetro lá para ver quem que tem mais força. Por enquanto é ele ainda, mas... Mas não dá pra gente ter, que a gente fala de oncologia e aí vem na cabeça aquela imagem daqueles livros, aqueles slides bem antigos, né? Que era o paciente bem caquético, no cantinho assim, defiando, que não conseguia falar, que tava com muita náusea. E hoje, esqueçam a foto desse paciente. Nós temos uma pluralidade muito grande, nós temos pacientes com diferentes fenótipos e diferentes condições, diferentes propostas terapêuticas. Mais uma vez, acho que a personalização faz muito sentido. Faz muita diferença. Muito bom. E Ilana, o raciocínio sobre probiótico, né? Esse raciocínio sobre porque assim, a gente quer a doença e qual a cepa que usa, né? Então essa cepa e essa é para diabetes, essa é para síndrome do intestino irritável, essa é para constipação, essa é para Parkinson. A receitinha. Isso, né? Então é o nome, o CPF e onde que ele vai atuar. Eu sei que, pelo menos, sei lá, pego os artigos de depressão. Tem ali ações específicas de cada cepa. Tem cepa que inibe DO, tem cepa que faz rota bioquímica expressar mais, outra menos. Então, a gente sabe que cada cepa tem funções fisiológicas diferentes. Isso. Mas a gente já conhece tanto a ponto de dizer que tal coisa, tal probiótico deve ser usado tranquilamente? Olha, Dani, a gente está
numa construção de conhecimento, vai. A gente está na metade No da meio do escada. caminho. Ótimo, trazer as respostas A práticas. gente está na metade da escadinha. A questão da cepa é importantíssima. O que é a cepa, gente? É aquele código que vem logo após o nome do probiótico. Então, é o Lactobacillus rhamnosus HN001, o Lactobacillus rhamnosus GG. Aquele código do final é a cepa ou linhagem. Os probióticos, todos eles vão ter benefícios gerais. Então, todos eles vão atuar na inibição de patógenos, na colonização favorável desse ambiente com micro-organismos benéficos, no fortalecimento de barreira intestinal. Esses são os mecanismos gerais. Os mecanismos específicos dos probióticos, quem garante é a linhagem ou a cepa. E um exemplo muito bobo que eu dou, mas que todo mundo lembra, né? Todo mundo vivenciou isso, é a questão do Covid. Lembra que na época do Covid, cada variante dava um sintoma? E a gente ficava, é a Delta porque perdeu o paladar, porque... Então, da mesma forma, são os probióticos. Essa variante, ela tem resultados diferentes. Para grande parte das doenças, a gente ainda não sabe a questão de dose, tempo específico e tempo de washout. A gente pode parar ou se o uso é crônico. Mas a gente está nesse processo de construção do conhecimento. Isso, ciência. Quando a gente vai para a prática, o que eu percebo tá tudo uma bagunça. A pessoa quer a resposta, vai lá e probiótico. Tá tudo uma bagunça. Isso, Então, na prática, o que eu diria para vocês? Comece estudando cepas, porque eu vejo colegas que nunca ouviram falar de cepa. Gente, isso é um absurdo. Então, prescreve um probiótico, um Bifidobacterium lactis. E aí você vai na farmácia, a farmácia não vai te perguntar qual é o lactis. Nós temos o B420 para emagrecimento, o HN019 para constipação, mas o paciente é o quê? Constipação, emagrecimento, o que é que ele quer? Então, a gente precisa realmente chegar nesse nível de evidência de cepa. Ilana, mas no Brasil, como que funciona? A gente tem uma regulamentação da Anvisa que é permitido não ter essa linhagem ou cepa até o próximo ano. Mas todos os rótulos terão que se organizar, todas as empresas terão que se organizar para ter a linhagem ou cepa na sua composição. Então, a gente já vê alguns probióticos comerciais, 20B, Probiatop, ProHN, de empresas maiores nas farmácias que já têm essa linhagem ou cepa. Pensando em farmácia magistral, a gente sabe as dificuldades que as farmácias enfrentam. O que é que mais se alega? Que é difícil você manter um estoque com 10 cepas de acidófilos, 10 cepas de Reutere. Isso acaba... E se o nutricionista, se o médico, ele não é educado a pedir a cepa, ele não sabe o que ele vai pedir, aquilo vai acabar estocando lá. Mas a gente tem que começar a estudar em algum momento. Então, não adianta a gente pedir o exame mais caro, a gente pensar numa estratégia super específica, e quando a gente vai pensar no probiótico, aí a gente fazer algo tão generalista, né? Acho que a gente pode começar pensando por aí. Para depois a gente pensar em dose, tempo. A gente até tem, Dani, a gente tem doses para algumas condições específicas. Então, constipação funcional, retocolite ulcerativa, a gente já tem alguns probióticos que são bem validados. Para tantas outras nós não temos. Mas, embora a gente não tenha diretriz, a gente tem muito estudo mostrando que funciona. E aí, quando a gente fala de eixo intestino-cérebro, a gente fala muito dos psicobióticos. E na prática, a gente sabe que funciona. A gente só tem que ter alguns cuidados na hora de prescrever. Gra, quer falar dos cuidados para paciente oncológico, dos probióticos? Eu acho que é igual eu já falei do outro na nossa outra conversa. Eu acho que tem que ter um cuidado, arrumar a casa de maneira geral, né? Sempre alimentação. E o probiótico, ele pode entrar em algumas situações como a cereja do bolo, dependendo do sintoma. Tá muito constipado, tá com diarreia. Será que tem alguma coisa que pode ajudar dentro de um cenário mais favorável para ele, né? Sim. Que é exatamente isso que você está falando. Sem dúvida. Então, aquela lâmina que a farmácia de manipulação, quando vai visitar a gente, leva, que abre assim, e aí tem lá o probiótico. Nossa, que fácil de prescrever isso, né? E você vai, né, sinalizando para qual doença, qual o probiótico que você vai usar. Podemos nos basear nela? Tem a linhagem? Então não, É por né? isso que eu não tem. Não tem. Não tem. Se não tem a linhagem, gente, é muito geral. Você não sabe qual tipo você está dando. Então, você está fazendo seu paciente gastar mais por algo que você não sabe se funciona, né? Isso não é tão bacana na prática.
vai pro caminho mais difícil, mas o que dá certo, né? Estuda, né? A gente dá um pouquinho mais da linhagem, né? E só complementando, o probiótico está muito, muito em alta, mas a gente tem muito protocolo de modulação intestinal que não tem pé e nem cabeça. E aí, quando a gente vai ler alguns protocolos, eu estava falando para a Grazi, sal amargo. Eu falei, gente, referências. Não existe, gente, referência desse tema. Eu que disse. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente passa para o nosso paciente. Claro, a clínica é soberana, mas tem que ter alguma base científica. A gente tem que ter estudado isso em algum momento. E eu posso falar, assim, com a propriedade de quem estuda microbiota há 5 anos e vem estudando isso diariamente, de que a gente não tem evidências para fazer protocolos de modulação intestinal. Protocolos não funcionam, porque, como a Grazi falou, cada paciente é único. Então, depende, né? O que eu vou encontrar naquele intestino, né? E às vezes o profissional, ele quer, eu quero ali as receitinhas para o constipado. E aí isso generaliza, no fim o outro bateu foto, copiou, nem botou a linhagem, no fim já tá tomando, sei lá o quê, não sabe. E porque a gente também pode comer alimentos, né? Sim. Tem alimentos que contêm cepas, tem probióticos também nos alimentos, não tem, Ilana? Sim. Tem um probiótico que ele vem sendo muito estudado para melhor resposta à imunoterapia, que é o Clostridium butyricum. Nós temos resultados que esse probiótico ele reduziu toxicidades em câncer de pulmão, imunoterapia, e melhorou sobrevida global e livre de progressão nesses pacientes. Então, os resultados fantásticos, inicialmente, com esse probiótico. Onde que eu acho o Clostridium butyricum? No leite. Quem é do Nordeste? Na coalhadinha. Então, o queijo coalho. Então, um leitinho fermentado, uma coalhada, fermentado. Então, é uma opção super acessível para o teu paciente e é possível, sim, a gente encontrar alguns fermentados, alimentos fermentados. A gente tem um grande estudo que é o American Gut Project, que é o estudo que mais avaliou alimentos fermentados na população americana, então mais de 30 mil pacientes inicialmente, e mostrou que consumir alimentos fermentados, alguns são menos frequentes aqui, então o tempê, que é da soja, o kimchi, mas são extremamente benéficos à microbiota intestinal. Aqui a gente tem a coalhadinha, tem outras opções que podem ser feitas. Tem o chucrute também, e dá para beneficiar começando por aí. Pois é, tem até, eu li um artigo recentemente de algumas cepas cultivadas no leite, fazendo leite fermentado, que essas cepas produzem GABA. Então, eles estão desenvolvendo iogurtes para a pessoa ser plena. Iogurtes com GABA. Né? Porque ainda existe... Não, muito fofo. Eu falei, onde é que compra? Porque, hoje, inclusive, existe até uma certa divergência na literatura científica em relação a será que o GABA que a gente consome atravessa a barreira hematoencefálica ou não? Será que não sabe. Para mim, ultrapassa. Tá. Porque tem um transportador específico de GABA na barreira hematoencefálica. Então, a presença desse... e pelos próprios efeitos da utilização de GABA, né, em sintomas de pacientes com deficiência de GABA. Então, não é só via nervo vago, né, não é só metabólitos intestinais. Então, a literatura já está mais... assim, tendenciosa para esse lado. E eu acho que passa, não passa. Porque eu acho que passa. Eu acho que passa. Então, através da barreira hematoencefálica. E aí, desenvolvendo bebidas. Que legal. Eram chás, então eles faziam o próprio probiótico liofilizado num sachêzinho que misturava, fazia um chá, era um chá anti-estresse e o iogurtinho também. Adorei. Aí já pensou aí, a carinha veio com uma pessoa sorrindo, assim, eu já quero saber. Quando eu aparecer, eu mando pra vocês experimentarem. Por favor. Né? Muito bom. E olha, gente, por incrível que pareça, lá fomos nós mais um programa inteiro, porque tem muito assunto. Nossa, tem. E se deixasse, a gente falava mais. Fala, mas nós vamos ver mais. Eu vou fazer alugar um estúdio lá em São Paulo para nós fazer uma tarde inteira fazendo programa lá. Mas é com essa cara de quem usou um suplemento gabaérgico que a gente precisa terminar esse programa para demonstrar e expressar a alegria que foi receber vocês aqui,
Porque tanto como profissionais, quanto pessoas, seres humanos, amigas, eu tenho muita admiração por vocês duas. Ah, idem. Recíproco, Carinho totalmente recíproco. recíproco. É, muito. Aí quando falei com a Ilana, vai, a Grazi, óbvio, é sério que a Grazi vem. Grazi, vem cá. Então, estou muito contente com, né, a viagem emocionante que vocês fizeram até aqui. Mas deu certo, eu tenho certeza absoluta que essas informações aqui, assim, são muito úteis para todo mundo. Ai, que bom. E é para isso que o podcast existe. Para esculhambar, para avacalhar, para arrumar encrenca, mas para ajudar as pessoas. Exatamente, O propósito é bom, é de coração. Atingiu a meta. Obrigada, Minas. E agora não vão terminar antes da dica final. Olha, a dica final, a cereja do bolo, o probiótico do dia para você, qual vai ser? O probiótico do dia vai ser... Olha, eu falei bastante sobre câncer, né? Falou bastante sobre eu acho que nesse episódio eu acho que eu vou falar sobre isso também. Eu acho que para quem gosta dessa área de oncologia, para os profissionais, os nutricionistas, eu acho que uma dica que eu daria é, dentro desse contexto, escute muito o seu paciente. Tenha uma escuta ativa e utilize a alimentação como um recurso importante no cuidado, não só na prevenção, no tratamento oncológico, mas na melhoria da qualidade de vida. Isso tem um impacto assim significante na vida do paciente. Então eu acho que eu volto naquele, alimentação é um ato de amor, né? É como a gente se nutre mesmo, né? Então acho que esse é o meu recado. Muito linda, Gra. sempre. Embora que a gente é totalmente suspeita pra falar, né? Porque todo mundo aqui Não, mas é verdade. Mesmo, nunca tinha mesmo se eu não gostasse de você, eu ia dizer que a mensagem estava linda. A Grazi falou de câncer, então eu vou falar de saúde intestinal. E eu, por favor, não tomem a minha mensagem como provocativa. Mas é tapa na cara. Mas eu queria dizer que em um momento em que a gente fala de nutrição personalizada, medicina personalizada, embasada em literatura científica, mas também tratando o nosso paciente como único, não existe protocolo de modulação intestinal. Quando a gente fala de protocolo, a gente coloca todos os pacientes no mesmo cenário, eles não são. Então, se a gente tem o nosso paciente como único, cada paciente deve ter uma estratégia única e, por esse momento, os protocolos não fazem sentido. Então, trate seu paciente como único. Lembre-se que, muitas vezes, você fazer o básico já é muito bom, como a gente conversou. Então, existem alguns princípios, um deles é a não maleficência, a gente fala muito isso no câncer, de que se eu não vou beneficiar o meu paciente, eu também não vou induzir um dano. Então, tenha muito cuidado com a saúde intestinal, com a saúde global do paciente que você acompanha. Lembre que o teu paciente ele deposita muita confiança em você, ele te escolheu para ser o profissional dele. E é muito injusto com ele você submeter o paciente ao mesmo protocolo que todos os seus pacientes fazem, porque eles são diferentes com respostas diferentes. Então, a minha mensagem é essa. E como já dizia sua mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A mãe sempre teve certo. Quem disse? Science. Está publicado lá na Nature também. Né? E a minha cereja do bolo probiótica de hoje é, novamente, sigam a Grazi, sigam a Ilana, porque elas são maravilhosas. E espalhem esse podcast, porque para a sociedade, para a população e para você mesmo, que está todo esculhambado, é importante. E, né? Vão dar um jeito na vida aí. Por favor, a gente fica zoando, fica falando besteira, mas tudo tem evidência científica. Qual a referência? Daniela Odete. Eu falei isso, mas é verdade. Tá bom, gente? Obrigada, Minas, de coração. Muito Foi bom. ótimo. Foi maravilhoso. Foi. Quem gostou, bate palma. Um beijo, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau.